Bem, eu primeiro gostaria de cumprimentar a todos, em especial o Dr. Joel Menezes Nibor, meu particular amigo, agradecer a ele o convite, para estar aqui para falar de um tema que não é meu tema de pesquisa, mas é sempre um desafio falar sobre coisas novas dentro do direito administrativo. Agradecer também o Dr. Salomão Riba Júnior, presidente desta casa, o Dr. Cauê, cumprimentar o Dr. Cauê e os meus colegas aqui já mencionados, indo direto ao ponto. Eu fiz uma breve pesquisa sobre essa questão das medidas cautelares e me pareceu o seguinte, que a fiscalização que está prevista na Constituição da função administrativa, que é a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, ela é exercida por meio de controle externo. Então, a primeira coisa que eu acho importante observar é que a fiscalização é mais ampla do que o controle externo, né? Bom, lido o artigo 71 da Constituição, nós vemos lá 8 competências a posteriori e apenas 2 competências a priori. Lembrando que aquelas competências ali do artigo 71, elas de certa forma, desnaturam o artigo 70 e o caput do próprio artigo 71, porque o artigo 70 diz que o Tribunal de Contas ele é um órgão auxiliar. E a competência, ou o encargo do controle externo ficaria por conta do Poder Legislativo. O que a gente vê quando lê as 10 competências estabelecidas no artigo 71 da Constituição é que, de fato, o encargo ficou sobre o Tribunal de Contas e o desauxílio, na prática, fica por conta do Poder Legislativo, muitas vezes, né? Isso, de fato. Agora, daquelas 10 competências ali, 8 competências são a posteriori. Competências como multar, fiscalizar, registrar atos, etc. 2 delas são competências a priori, que são assinatura de prazo para imediata correção de uma ilegalidade. Então, se pressupõe que o Tribunal de Contas ele conheceu, por provocação ou de ofício, uma ilegalidade, e aí, então, ele anota um prazo para correção dessa ilegalidade. E não tendo sido cumprida essa determinação, aí vem a sustação do ato impugnado. Devendo lembrar que, se tratando de contrato, como envolve um terceiro, aí essa sustação ela deve ser determinada pelo Poder Legislativo, né? Essa questão do emprego de medidas cautelares, ela já foi discutida no âmbito do Supremo, no mandato de segurança 24.510, e reconheceu a possibilidade, desde que previsto em lei. Para falar aqui do caso do Estado de Santa Catarina, eu consultei a lei complementar 202, e o que eu achei lá de medidas cautelares são aquelas que dizem respeito ao afastamento de pessoas e também a indisponibilidade, não diria indisponibilidade de bens, mas, enfim, a garantia de um juízo administrativo quando existe dano ao erário. Isso eu encontrei em medida cautelar. Mas medida cautelar de suspensão de ato, eu, particularmente, não encontrei. E uma coisa eu preciso dizer sobre sustação e suspensão cautelar. Não me parece que seja a mesma coisa. Porque a sustação, o que me pareceu, até na raiz da palavra e tudo mais, a Constituição de 88, as competências anteriores, não é? Referentes ao Tribunal de Contas nas Constituições anteriores à Constituição de 88, sustação é um encapsulamento do ato. Aquele ato que foi impugnado, aquele ato que foi analisado e tido como ilegal, vem a sustação para encapsular o ato e retirar todo e qualquer emanação de efeitos, mas com uma característica, sem necessidade de pronunciamento posterior. Uma vez que está sustado está e não há necessariamente, não é preciso um pronunciamento posterior. Já uma cautelar, não. Todos sabemos que quando um ato é suspenso de forma cautelar, e isso é para que se possa preservar a matéria sob discussão. Há ainda que se fazer um pronunciamento posterior, confirmando essa medida cautelar ou não, né? Então, vejo que é imprescindível essa medida cautelar. Acho que me filio à posição do Supremo, que votou esse mandato de segurança com um voto divergente apenas do ministro Carlos Aires Brito, e, muito embora eu admire bastante, penso que a razão estava com a maioria.
Mas confesso que não. O próprio julgamento desse mandato de segurança, ele diz que esses poderes instrumentais eles existem e diz que eles existem fazendo menção na Lei Orgânica Tribunal de Contas da União e no regimento interno, inclusive, daquela Corte de Contas. O que eu não encontrei aqui no Estado. Muito embora haja essas medidas cautelares aqui, inclusive já tive a oportunidade de militar em algumas delas. Então, doutor Cauê, essas são as minhas primeiras impressões a respeito do tema. Agradeço, doutor Manolo. E a gente já vimos uma situação, acho que estamos entrando num tema reforçado, essa ideia do diálogo e da unilateralidade da medida cautelar. Pois não, doutor Manolo. Me permita voltar um ponto que Vossa Excelência está partindo do pressuposto que está resolvida essa questão da medida cautelar. Sim. E o doutor Diogo dizia no início que ele já estava com as luvas de boxe ali. Eu acho que nós vamos para o enfrentamento de ideias, porque é óbvio, se nós temos duas competências a priori, competências constitucionais, elas têm que ser realizadas. Óbvio que a sustação ela tem previsão constitucional e é preciso sustar. Só que são dois momentos. Um, eu reconheço de ofício ou por provocação uma ilegalidade num ato da administração pública. Aí eu me comunico com o gestor e digo, arrume. Aí, se ele não arrumar, eu vou sustar. Então, é óbvio que nesse item tem que ter um contraditório, tem que ter uma defesa. Ótimo. Como os atos da administração normalmente pressupõem prazos exíguos, eu tenho que ter uma ferramenta cautelar. Se eu não tiver uma ferramenta cautelar, dizer, eu vi que está errado e, aproveitando o ensejo, para o ato, suspende, porque você vai ter que contraditar, você precisa estudar, você precisa de uma defesa técnica para você, então, exercer o contraditório e vou sustar. E também não estou eliminando aqui a possibilidade de se dizer que há legalidade desde já se sustar em casos especialíssimos. Mas essa medida cautelar, que o que eu estou dizendo aqui não é nada mais do que o Supremo já decidiu, ela requer um poder instrumental que, sim, segundo a teoria dos poderes implícitos, que foi citada, tá, é necessário, mas esse poder ele tem que ser previsto em lei. O Tribunal de Contas da União, a lei orgânica do Tribunal de Contas da União, prevê especificamente isso. E a nossa lei orgânica do Estado de Santa Catarina prevê uma medida cautelar, mas não essa. E é bem fácil resolver, é só legislar. Eu queria apenas ler um trecho da decisão, diz assim, o Tribunal de Contas da União tem competência para fiscalizar procedimento de licitação, determinar suspensão cautelar, examinar editais de licitação publicados e, nos termos do artigo 276 do seu regime interno, possui legitimidade para expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões. É nos termos. Óbvio, esse 276 do regimento interno, essa regra hierárquica só existe embasada numa regra legal. Portanto, não havendo regra legal, me parece que há ainda uma discussão, pelo menos aqui, no tocante à legitimidade dessas medidas cautelares. Doutor Manolo, passo a palavra, já deixando o calor do discurso do doutor Gerson para os seus comentários, por favor. Bom, a individualização da responsabilidade nas decisões do TSE me parece uma necessidade, porque a jurisdição do Tribunal de Contas, das Cortes de Contas, inclui a pena. E o princípio da individualização da pena, que está na Constituição, ele tem que, eu não vejo como não ser transportado para uma pena administrativa. Até porque a Constituição não faz nenhuma menção de que aquela individualização da pena seja pena criminal. Então, é preciso, sim, ter um grau de individualização da pena para tentar chegar àquela pessoa que realizou a conduta que não deveria ter sido realizada. E isso não precisa ir muito longe. O que a gente precisa antever é que a fiscalização, a principal viés de fiscalização, que está lá no artigo 70, é o da legalidade. E todo agente público, seja agente político, mandatário ou não, seja agente administrativo, servidor, porte em cargo, CLT, honorífico, delegado, todos estão cumprindo o quê? Estão exercendo a função administrativa, que é executar a lei de ofício,
Então, todos estão debaixo do princípio da legalidade. Se alguém descumpriu a lei, este é jurisdicionado do tribunal. Eu queria lembrar o artigo 107 da Lei Complementar 202, que diz que respondem às penalidades todos os jurisdicionados do tribunal. E quais são? Qualquer pessoa, veja bem, qualquer pessoa que utilize bens e valores públicos. Isso inclui até eu vejo que inclui qualquer um que use bens e valores públicos no exercício da sua atividade. Ou qualquer que der causa à perda. Aí uma outra situação, qualquer que der causa à perda, o extravio, etc. O doutor Gerson já fez essa menção. Ou seja, basicamente, qualquer servidor é jurisdicionado. Portanto, a individualização da pena, tanto quanto for possível, ela é desejável, né? Obrigado, professor Manolo. Parteando, me permite, eu admito que a gente tem que fazer justiça, mas na impossibilidade... Pontuando que nós temos 2 minutos para encerrar. Pois não, eu vou tentar ser... Até porque eu, nos meus 5 minutos, agora há pouco, eu fui bem breve, falei bem menos que isso. Mas na impossibilidade de fazermos a justiça devida, também não podemos só, majoritariamente, fazer injustiças. Eu não quero apelar a casuísmo, mas eu estou à volta agora com um caso de um prefeito de um município com 2.000 funcionários, que ele está condenado, tendo que devolver recursos, porque no último dia de um dos 4 anos em que ele foi prefeito, um jornal da cidade que tinha contrato com o município publicou atos oficiais com 1 centímetro coluna em exagero. Na verdade, mais do que tinha no jornal todo de centímetro coluna, o jornal faturou, colocou na nota, enviou ao município. E quando essa nota entrou no município, obviamente, ela foi liquidada por alguém, teve que fazer a liquidação da nota, para quem sabe contabilidade pública sabe o que é isso. E alguém, então, fez a liquidação da nota, fez lá a medição com a régua, e isso estava equivocado. O servidor que fez isso se equivocou, estava de má fé, não se sabe. A empresa jornalística recebeu algo em torno de R$7.000 a mais. Esse valor hoje dá em torno de 55 mil, faz 17 anos, e ele está tendo que pagar isso agora, né? Porque um expediente também foi instaurado no âmbito do Ministério Público naquela época e dormitou durante todo esse tempo e agora está sendo cobrado. De forma que a pessoa terá que vir ao Tribunal de Contas, porque não havia sido intimado pessoalmente, para se manifestar. Obviamente, aqui já transitou em julgado, mas vai tentar ressuscitar o caso. Casos como esse, mais uma vez eu digo, eu não quero apelar a casuísmos, mas casos como esse nos mostram que os prefeitos, muitas vezes, estão lá com pessoas da comunidade que se dispõem a colocar seu nome para representar uma coletividade, chegam a um cargo de representatividade que eles não conhecem, normalmente não conhecem de administração pública. Quando chegam lá, então, fico sabendo que são responsáveis, quase que garantidores universais de todas as condutas dos servidores que eles estão abaixo, que muitas vezes sabem o que estão fazendo e fazem em proveito próprio. Então, o Tribunal de Contas tomar uma conduta e dizer, não temos condição de responsabilizar a todos, vamos responsabilizar apenas os prefeitos. Eu vejo que isso é perpetuar pelo menos uma parcela de injustiça, quase que todos os mandatos. Então, mais uma vez, reiterando o que disse no começo, acho que desejável que se faça a individualização da pena, tanto quanto isso for possível, que se caminhe nesse sentido, como falava o doutor Gerson, que se normatize a respeito disso, se caminhe, sem desnaturar, doutor Gerson, sem desnaturar a função do Ministério Público, mas que se caminhe para isso, entendendo que aquele que cometeu uma conduta indevida é esse que responda, porque agente público é. Né? Obrigado, professor Manolo. Professor Manolo, em continuidade, acho que a tua visão sobre essa ideia do subjetivismo, sobre o aspecto doloso, pode vir bem, por favor. Bom, é lamentável que a legislação, que a lei da ficha limpa, antes a lei complementar com 64 já caminhava nesse sentido, ela tem um dispositivo como esse que force, essa é a palavra, não tem alternativa. O Tribunal de Contas, na sua jurisdição administrativa, ele tem que dizer
o que é ato de improbidade em concreto. E interessante que ele vai dizer em concreto, mas daí ele está limitado em aquilatar a pena. É um negócio absolutamente indevido, mas não tem como, porque a Justiça Eleitoral vai ter que receber daqui a listagem daqueles que praticaram, tiveram nas suas contas ato doloso de improbidade administrativa, tiveram contas rejeitadas por decisão irrecorrível. Então, o tribunal vai ter que olhar para dentro das suas decisões e vai ter que dizer quais dessas decisões ensejaram ato de improbidade, etc, etc. E não deveria ser assim. Não é que, lógico, é uma corte de contas, é uma corte de jurisconsultos, é óbvio que vai dizer o direito do caso concreto, mas não deveríamos ter dois processos cuidando da mesma coisa. Até o tema, a provocação inicial era a execução dessas sanções, e eu vejo que, no que diz respeito ao ressarcimento, a decisão do tribunal, quando apurado num processo administrativo aqui no âmbito do tribunal, que alguém praticou um ato ímprobo, dano ao erário, se quantificou, você sabe o valor, eu penso, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é possível fazer a execução da decisão no quanto ao ressarcimento aqui, sem dúvida alguma, assim como as demais multas previstas no âmbito da legislação do Tribunal de Contas. Mas aquelas multas de até 100 vezes o valor da remuneração, ou multa de X vezes o dano, ou as demais penas, as demais combinações cíveis que tem lá, proibição de contratar ou de receber da administração, benefícios fiscais creditícios, etc., etc., ou então as penas políticas, o Tribunal de Contas não vai poder avaliar, ou melhor dizendo, não vai poder apenar, e vai ter que deixar isso para que a Justiça Comum faça. E isto é, no mínimo, indevido, porque uma pessoa vai ter que responder duas vezes pela mesma coisa, podendo, inclusive, ter duas decisões diferentes. O que, de certa forma, a norma tem uma solução para isso, diz que se suspender depois em juízo, então ele continua com a sua elegibilidade e tal, mas não é ideal que se faça assim. Né? São essas as minhas primeiras impressões.